Muita mãe reclama que o marido não faz nada para ajudar com os filhos em casa. Muita mulher reclama sobre isso. Muita mãe reclama que o marido não quer nem saber, que sobra tudo para ela, sobra tudo para a mãe, a culpa é da mãe, se não deu tempo é porque a mãe não se organizou, se a criança é mal criada é porque a culpa é da mãe que mima, é a mãe que não educa, é a mãe que não dá castigo, é a mãe, é a mãe, é a mãe. Reunião de escola, os pais lavam as mãos, colocam tudo nas costas das mães. Muitas mães reclamam que os maridos, que os pais dos seus filhos não exercem a função de pais. Muitas vezes, isso infelizmente é verdade. É verdade, porque está cheio de homem que é pai e delega tudo para a mãe. Não quer pôr a mão na massa, não quer nem saber. Acontece que em muitas situações, a mãe que não deixa o pai ser pai. A mãe coloca defeito no modo como o pai é pai. A mãe atrapalha, a mãe diz que o marido não vai conseguir fazer aquilo direito, mas atenção, o que é fazer aquilo direito? Por exemplo, dar o banho na criança, levar a criança para tomar o banho dela. Muitas vezes a mãe tem a rotina dela, o jeito de dar o banho, as manias dela, o costume, a velocidade que ela, mãe, tem com aquela criança. O pai é outra pessoa. Sabia, mãe? Sabia que o pai não é você? Sabia, mãe, que o pai é uma pessoa diferente de você? Pois é, puxão de orelha nas mães agora. O pai é outra pessoa, então ele vai fazer todas as atividades com os filhos do modo dele. Ele vai fazer diferente. O pai tem outra estratégia, o pai tem outra paciência, tem outra impaciência, tem mais tolerância ou tem menos tolerância. O pai às vezes brinca mais, enrola mais, ou é bravo a mais do que a mãe também. O pai tem outro jeito, porque ele é outra pessoa. Assim como se fosse a tia, a avó, a madrinha, qualquer outra pessoa. Porque são pessoas diferentes, somos todos diferentes. E a criança vai entendendo e vai sabendo como é o banho com o papai, como é o banho com a babá, como é o banho com a Dinda, como é o banho com a vovó, como é o banho com a mamãe. Só que a mãe precisa confiar mais no marido, confiar mais no pai e deixar que o pai seja pai. Porque se a mãe fica apenas criticando, apontando o dedo na cara do pai, o pai não vai querer mesmo participar de nada. O pai não vai querer executar nenhuma tarefa, ajudar a mãe. Aliás, esse termo é algo que pega muito. Ah, o marido ajuda a mãe, o pai ajuda a mãe. Ele não é assistente. Quem ajuda é assistente. Nas escolas não tem a professora de sala e a assistente da professora. A professora dá as ordens que a assistente deve cumprir. A professora fica com as funções primordiais e as secundárias ficam com a assistente. Então, porque a assistente ajuda a professora, não é assim? O pai não é assistente. Ele é tão protagonista quanto. Só que em muitos casos, os pais estão sendo assistentes não apenas por opção deles, não apenas por sem vergonhice de não querer pôr a mão na massa deles, mas porque as mães colocam os pais como assistentes na educação do filho. Eu tô cansada de ver na minha clínica, como terapeuta, as mães reclamando dos maridos, que os maridos não fazem nada, que o marido não ajuda na tarefa de casa, a dar o banho, a comer, a vestir a roupa da criança, que o marido não ajuda em nada e só culpa a mãe. Aí quando eu vou conversando mais com o casal, converso só com a mãe, depois chamo só o pai. Aí, muitas vezes, não em todas as vezes, mas em muitos casos, eu vou falando assim, poxa mãe, mas escuta, me parece que o seu marido
quer ser pai mesmo no dia a dia do seu filho. Me parece que o seu marido gostaria de exercer melhor, com mais intensidade e em mais quantidade de vezes ao longo dos dias, a paternidade, o cuidar do filho ao seu lado, junto com você. Mas me parece que você, mãe, não está deixando. Porque muitas mães, o que é que elas fazem? Tratam os maridos como se eles fossem filhos. As esposas fazem isso. As mulheres tratam os seus maridos como se eles fossem infantis. Ah, Denise, mas o meu marido é infantil. Tudo bem, mas aí nós estamos falando da parcela dos homens que não é infantil. Nós não estamos falando dos homens que de fato são grandes crianças, irresponsáveis, imaturos e que tá assim. E também tá assim de mulher assim, viu, gente? Imatura. Nós estamos falando agora sobre a parcela dos homens que gostariam de exercer de fato a paternidade, que tem o próprio ritmo, só que são impedidos e boicotados pelas próprias esposas. E daí, quando eu vou conversando aqui na clínica, a mãe fala: ai, mas ele demora muito para levar a criança para o banho. Aí eu converso um pouco, o muito às vezes quer dizer 5 minutos. O muito, às vezes, quer dizer porque ele não briga tanto com a criança, porque o homem não grita tanto com a criança. Mulher grita, né? Mulher grita demais. Geralmente uma casa que tem muito grito, geralmente é a mulher. É lógico que existem lares onde os dois gritam demais, ou também onde os homens são muito autoritários e impõem certo comportamento com a mulher e ganha a mulher no grito, infelizmente. Mas muitas vezes o tempo que a mãe reclama que o marido demora, que o pai da criança demora, é apenas, por exemplo, mais um desenho animado que ele permite a criança assistir, ou mais um joguinho, ou mais um pouquinho de jogo de brincadeira no celular, seja lá o que for. Muitas vezes, quando a mulher, na maioria das vezes, quando a mulher fala, ah, ele demora muito, ele enrola muito, não é que o marido demora 3 horas para levar a criança para o banho, ou para dar comida, ou para escovar os dentes da criança. São só alguns minutos a mais. Só que aquela mãe, aquela esposa é tão crítica, ela é tão sabotadora, que ela fica angustiada, afobada, e ela fica só de urubu, de gavião em cima da situação, observando o pai com o filho, já criticando e julgando o pai como incompetente. Bando de mãe, presta atenção. Se vocês transparecem para os maridos de vocês que vocês acham que eles são incompetentes, qual que é o alimento, qual que é o incentivo que vocês vão dar para que eles sejam mais presentes com seus filhos? Para que eles sejam mais ativos no dia a dia com vocês? Para que eles deixem também por conta própria a função de ser assistentes de vocês e que eles tomem a frente. Quando você pensa, por exemplo, vou dar o banho, aí você olha e não preciso porque o pai já deu o banho. Maravilha isso, não é? Mas para isso, as mães precisam permitir que os maridos, que os pais dos filhos delas, os pais de vocês, sejam pais da forma como eles sabem ser. E geralmente, as manias que os pais têm irritam demais as mães. Ah, mas ele joga a roupa da criança para lá, ele embola a roupa para cá. Tá, e qual é o problema? Ah, mas ele faz tal coisa com o tapete do box do banheiro. Ah, mas ficou molhado o chão. Tá, qual é o problema? Será que é o pai que fez muita bagunça no banheiro? Ou será que você, mãe, às vezes é muito metódica, muito rígida? A criança não pode pingar nenhuma gota d'água fora do tapetinho lá do box do banheiro, depois do banho. Será que ele ia mesmo deixar a toalha jogada na cama, jogada em cima da pia? Ou será que primeiro ele está arrumando a criança e ele já ia voltar para o banheiro, pegar a toalha e pendurar? Ou se um dia ele deixou mesmo a toalha jogada ali, ele esqueceu, porque ele é ser humano.
assim como você também esquece. Ou às vezes ele pendurou sim a toalha, só que ele não percebeu que ele não pendurou direito, a toalha caiu no chão. E daí vem aquela mãe gritando: olha o que você fez no banheiro com o nosso filho, olha a bagunça que está nesse banheiro. E daí você acaba incentivando o seu marido a nem querer participar. Porque fica uma gritaria em casa, fica uma gritaria com a criança e com ele que é seu marido. E ele se sente como? Menos. Ele se sente abaixo, inferiorizado, humilhado. Ele não se sente o marido. Ele não se sente o homem da casa. Ele não se sente dono, responsável pela criança, tanto quanto você, mãe. Ele não se sente empoderado, ele não percebe que ele tem poder de fato no dia a dia em educar, em cuidar, em participar de todos os afazeres dos cuidados com as crianças durante uma rotina, porque muitas vezes, repito, a mãe não permite. Agora, também existe uma outra situação, que é o marido que de fato não quer participar. E de propósito, ele faz tudo errado. Sem vergonha! Ele subestima a inteligência da mulher, da esposa, da mãe da criança. Porque ele faz tudo errado, ele faz tudo sujo, ele lambreca demais as coisas, ele enrola, ele grita demais, ele excede na bronca, se tornando agressivo com a criança ou permissivo em demasia. Aquilo vai irritando a mãe, o tempo tá passando, já são 11 da noite, nada de banho, 11h30, meia-noite, a mãe vai ficando doida. E daí a mãe fala: ai, você não serve pra nada disso, eu mesma vou cuidar de tudo. Aí ele pensa: maravilha, consegui o que eu queria, escapar. Mas aí nós estamos falando de uma outra parcela de maridos, de pais das crianças de hoje em dia, que são os que não querem assumir, que não querem mesmo pôr a mão na massa, eles fingem que vão pôr a mão na massa, mas como eles têm preguiça, estão cansados, mas as mães também estão cansadas do dia a dia. Se a mãe tem um emprego ou se ela fica somente em casa com o filho, cuidando da casa, fica você, pai, que tá me vendo agora, cuidando da casa de criança o dia inteiro, para ver se não vai se cansar também, não é, mãe? Então, muitas das vezes, esse pai finge que quer colaborar, mas ele não quer colaborar. E daí, para escapar de futuras ordens, de futuros pedidos, solicitações das esposas, eles fazem tudo errado. E agora que você está acabando de me assistir, vá aqui no material de apoio e responda o desafio que eu montei para você. Responda e envia para mim o desafio que eu propus para você. Você, mãe, permite que o seu marido seja pai? Responde isso para mim.